Tá vendo? 33. 33? Tá. Muito boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Como sempre nós fazemos, nós gostaríamos que quem está vindo pela primeira vez que se apresente. Então, Monique Amaral, amiga da Maria Cláudia. Muito bem. Seja bem-vinda, Monique. Maria do Carmo. Também amiga da Maria Cláudia. Sejam bem-vindos vocês. Lá no fundo, Débora Mello, amiga da Alessandra. Seja bem-vinda de Belo Horizonte. Sabará. Seja bem-vindo. Mais alguém? Ah, sim, de João Pessoa aqui, o casal. Daniela. Morando em João Pessoa. Sejam bem-vindos. Bem-vindo ao clube, então. Da voz pouca. Seja bem-vinda. Bem-vindos, né? E a senhora Solange. De onde é, Solange? BH também? Seja bem-vinda. Tá bom. Então, vamos iniciar a nossa reunião de hoje com a prece do João Pedro. Nosso Deus, nosso Pai, de infinito amor, de infinita misericórdia, de infinita justiça, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, em nome de Jesus, o nosso divino amigo, o nosso Senhor, Salvador e Redentor, o Príncipe da Paz, o médico dos médicos, o pão da vida, o Cordeiro Santo, o Cordeiro de Deus, o amado das nossas almas, nós todos nos reunimos aqui nesta noite. Sempre, sempre, Jesus, rogando a tua paz, as tuas bênçãos, o teu carinho aqui conosco. E sempre, Mestre, ajoelhados espiritualmente, implorando para que o Senhor esteja aqui na nossa reunião e para que os nossos corações sejam capazes de queimar sentindo a tua santa presença. Nós hoje, Jesus, queremos mais uma vez agradecer a oportunidade que é estarmos aqui no Saber Amar, que nós consideramos um educandário das nossas almas, um ambiente sagrado em que todos nós podemos sorver sempre as tuas lições e tentar com muito esforço, com muita honestidade, aproximar os nossos corações do teu coração. E hoje, Jesus, nós queremos fazer uma rogativa especial pelo nosso amigo amado Eugênio, pedindo, Jesus, o teu toque sobre o corpo físico dele. Nós cremos, Jesus, com todas as forças das nossas almas, que um raio do teu pensamento pode trazer toda a saúde de que todos nós precisamos. Como sempre, Jesus, no exercício das nossas crenças, da nossa esperança, nós queremos aqui, Mestre, lembrarmos todos da sogra de Pedro, que com um toque o Senhor restaurou. Nós nos lembramos do cego de Jericó, que naquela estrada clamaram: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e foram curados por ti, Jesus. Nós nos lembramos do servo do centurião, nós nos lembramos da filha de Jairo, nós nos lembramos, Jesus, no auge do teu poder, da ressurreição de Lázaro. Então, Mestre, nós te dizemos, não há dúvidas nos nossos corações que o Senhor é toda a cura de que nós precisamos e que o teu toque, Jesus, é capaz de restabelecer organicamente todos nós. Então aqui, Jesus, reunidos em teu nome, nós pedimos por esse irmão amado que está morando nos nossos corações há bastante tempo, com quem nós temos vivido momentos maravilhosos e de cujo trabalho nós todos gostamos muito. Sê com ele, Jesus, como nós pedimos, para que o Senhor seja com todos aqueles que estão enfermos, que estão tristes, que estão aflitos, que estão chorando, trazendo, Jesus, para todos nós a paz que provém do teu coração e inserindo nos nossos corações a certeza de que tudo passa nessa vida e de que só o teu nome santo
Jesus Cristo de Nazaré é suficientemente forte para reinar para todo sempre. Querendo, Jesus, mais serviço na seara cristã e acreditando que amar é, acima de tudo, serviço ao próximo, mais uma vez, de joelhos, antes de nós iniciarmos aqui, nós todos te dizemos, Ave Cristo, aqueles que aspiram à glória de servir em teu nome, te glorificam e te saúdam. Nós chamamos muito, Mestre, ser conosco agora, aqui na nossa reunião e por toda a eternidade. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, gente, vamos iniciar falando da nossa irmã Isabel Salomão de Campos, que desencarnou ontem, com 100 anos de idade. Talvez a médium mais longeva da história do mundo. Ela faria 100 anos no dia 22 de novembro e desencarnou ontem, em Juiz de Fora, no dia 11 de novembro. Aliás, um número que é bastante significativo, né? Segundo João Pedro, o número 11 é indivisível Na numerologia. na numerologia e representa o Cristo. E ela desencarna no dia 11 do mês 11, né? Depois de 100 anos de serviço à doutrina espírita na cidade de Juiz de Fora. Grande amiga de Chico Xavier, ela fundou em 1974 a Casa do Caminho de Juiz de Fora. Sobre ela, Chico Xavier escreveu uma carta em maio de 1993, em Uberaba. Visitei pessoalmente a Casa do Caminho, instituição espírita cristã em Juiz de Fora, e fiquei edificado não só com o ambiente de paz e fraternidade ali reinantes, mas, sobretudo, com a dedicação da fundadora desse lar de amor fraterno, Dona Isabel Salomão de Campos, em cuja personalidade reconheço uma autêntica missionária de nosso Senhor Jesus Cristo junto à coletividade humana. Devotamento ao bem de todos, em pessoa generosa e acessível, sempre disposta a agir em favor do próximo, de qualquer condição, Dona Isabel plasmou em meu coração a presença de uma irmã que, embora jovem, se transformou simbolicamente em mãe espiritual da coletividade, fazendo-se em nosso espírito a imagem de uma criatura abnegada e inesquecível. Chico Xavier, Uberaba, maio de 1993. Aqui nós temos o final da carta dele, né, manuscrita, reconhecendo Dona Isabel. Aqui estamos vendo Dona Isabel com o marido Ramiro, lá quando Chico visita pela primeira vez a Casa do Caminho, em 1976, com outros companheiros lá da cidade de Juiz de Fora. Aqui ela mais uma vez. Aqui, um pouco mais adiante, há uma outra caravana em visita no início da década de 80, final da década de 70, na realidade, 1979. Dona Isabel está aqui com o Chico. Aqui é o Rolando Ramaciotti e o Caio, filho dele, fundadores do grupo espírita Emmanuel Gen, de São Bernardo do Campo, em São Paulo. Também grandes amigos de Chico Xavier. Aqui ele com ela, já na década de 80, não é? Conversando. Aqui na União Espírita Mineira, é ela quem auxilia Chico a psicografar. Dona Neném Aluoto faz a palestra, essa Dona Neném fazendo a palestra, e o Rolando Ramaciotti do outro lado. Também a mesma coisa, enquanto Chico psicografa na União Espírita Mineira, aqui Dona Neném e ele, Dona Isabel, Rolando Ramaciotti e Noraldino de Melo Castro, que era vice-presidente da União Espírita Mineira.
Aqui já na década Que foto de 90, ela visitando o Chico em Uberaba. Também na década de 90. E aqui a filha dela, Dona Nara de Campos, Doutora Marlene. com a doutora Marlene. Aqui ela pequenininha, né? Com os pais. Depois aqui, já mais adiante. E nós vamos ouvir um depoimento importantíssimo da Dona Nara de Campos sobre Chico Xavier. Porque ela diz, gravou para nós, a pedido do portal Despertar, que tanto a Dona Isabel de Campos, Isabel Salomão de Campos, o pai dela, que era médium psicógrafo, Ramiro Campos, quanto ela própria, Nara, sempre tiveram a certeza de que Chico Xavier é a reencarnação de Allan Kardec. Agora vamos ouvir o vídeo em que ela diz isso. Eu vou pôr aqui, se vocês... Demora um pouquinho para começar. Eu nasci num lar espírita, sou de Juiz de Fora, Minas Gerais, meu nome é Nara. E não apenas um lar espírita, mas um lar de trabalhadores. Mas meu pai era um estudioso da doutrina, minha mãe uma trabalhadora, até hoje. Meu pai já desencarnou, mas minha mãe até hoje trabalha muito. E eu sempre achei que o Chico era Kardec. Era uma criança quando teve o pinga-fogo, criança mesmo. Eu achava que o Chico era Kardec. Sentia aquilo dentro de mim, uma tranquilidade só. Minha mãe, meu pai, eles achavam também. Conversei muito com eles uma vez sobre isso. E o tempo foi passando. Quando o Chico foi fazer 80 anos, eu quis fazer uma homenagem para ele. E aí pintei um quadro que se chamava, depois se me lembro, Duas Vidas, Uma Obra. E eu fiz assim, peguei o quadro pintado original, dei para minha mãe, tá na Casa do Caminho. E eu fiz um pôster grandão, muito lindo, do quadro, porque eu tirei pro Chico. E fiz uma cartinha para ele, atrás, assim, explicando, falando o que eu achava e tal. Eu vi que pelo AR do Correio, eu vi que o filho dele recebeu e assinou. Tudo bem. Nunca mais tive notícia, acabou. Passado um tempo bem elástico, Globo Repórter. O meu filho, eu cheguei em casa, eu tinha ido fazer uma palestra, cheguei em casa, meu filho estava... Mãe, você tem que ver o que aconteceu. Eles viram, ele até filmou para mim que aquele quadro estava pendurado na parede do grupo da prece do Chico Xavier. Eu fiquei numa alegria muito grande, porque eu falei, se o Chico recebeu o quadro, viu o quadro, pendurou o quadro na parede, é porque ele concorda comigo, concorda com aquilo que eu falei. Tudo bem. Fiquei numa alegria intensa mesmo. Eu tive outras certezas, outras situações que foram comprovando mesmo. Não precisa de comprovação, eu sei. Eu sei, para mim, pode todo mundo falar que não, eu sei que ele é o Chico, que o Chico é Kardec. Aconteceu que eu tive um problema seríssimo na minha vida, dificílimo de ser resolvido. Algo assim, muito triste mesmo. E eu não sabia o que fazer. Eu não podia perguntar para ninguém, porque era um assunto que doía demais, eu não podia deixar na mão do outro para resolver aquele problema. E um dia eu falei, gente, eu não aguento mais, eu fiquei doente, fiquei com pressão alta. Eu já tinha pressão alta, piorei a pressão alta, um monte de problema de saúde, em função da parte emocional. Ai, judiada, né? Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Jesus falou que a gente podia... que ele veio para os doentes, ele veio para os enfermos, os sãos não precisam de médico, Jesus falou. Eu falei, então, Jesus falou isso,
eu vou pedir para Kardec. Porque Kardec tem, dentro daquilo que eu preciso, ele tem experiência muito grande, ele deve ter passado por 1000 situações como eu estou passando. Eu vou pedir para Kardec. E pedi. Fiz uma prece, isso meu marido sabe, meus filhos sabem, todo mundo sabe da época. Fiz uma prece e pedi a Kardec que me ajudasse a sair daquela situação com equilíbrio, sem prejudicar ninguém, sem fazer as pessoas sofrerem tanto. E aí, o que aconteceu? Eu sonhei com o Chico. Só que no sonho, eu vi o Chico e pensei. Eu falei, Chico, aí eu falei com Kardec. Por que você não está com a roupa de Kardec? Ele falou assim, porque agora eu sou assim. Aí eu ri, falei, pensei, no sonho, pensei assim, poxa, não é só a roupa de Kardec, né? Eu pensei que eu ia achar Kardec ali. Aí ele falou que eu agora sou assim. Eu ri no sonho e pensei, meu Deus, o que eu vou falar? Vou explicar para ele direitinho o que está acontecendo. Só que eu não precisava explicar, era sonho. Mentalmente, eu me comuniquei com ele e mentalmente ele me deu uma solução tão maravilhosa, tão espetacular, que eu aceitei e consegui resolver minha situação em paz com meu coração. Resolvi tudo. Só uma coisinha que eu vou contar para vocês. Não posso contar o que ele falou para mim, não posso. Mas uma coisa que ele falou interessante para mim foi assim. Ele falou, Francisco de Assis abandonou tudo. Ele abandonou até o nome do pai dele. Ele devolveu o nome do pai dele. Eu não me lembrava disso. Ele falou, e eu deixei minha família em Pedro Leopoldo e fui embora. Eu pensei, meu Deus, é isso que eu vou fazer. E fiz, dentro daquelas minhas necessidades. A solução foi dada. O Chico era Kardec. Pronto, aquele dia então foi a gota d'água, assim, da minha certeza, foi o ponto que acabou. Inundou tudo de alegria, de conhecimento a respeito do assunto, de paz no meu coração. Só que era presencial, que ela chamou de pronto-socorro da alma, que funciona até hoje. Mais tarde, na década de 80, já saiu, mais tarde, na década de 80 também, ela funda um lar, quando ela fica viúva, ela funda um lar de crianças abandonadas, que ela passa a educar, né? Um educandário, e ela própria se muda para esse lar e vai cuidar dessas crianças abandonadas. Então, uma senhora que realmente hoje deve estar uma festa no céu, né? Depois de 100 anos de amor, a própria Federação Espírita Brasileira hoje fez uma nota dizendo que é a médium mais longeva da história, né? Que ela sobrevive ao Chico. O Chico viveu 92 anos e ela completou hoje, ontem, aliás, quase 100 anos, né, de tarefas. Bom, como eu havia prometido semana passada, a gente vai começar a entrar, a partir de hoje, na questão científica do espiritismo. E, como nós já falamos da doutora Marlene Nobre, o nome dela é Marlene Rossi Severino Nobre, que é esta aqui, está ao lado do Valdo Vieira, do esposo, deputado Freitas Nobre, com o Chico, né, e atrás o Rolando Ramaciotti. Ela teve um papel fundamental no estabelecimento de um roteiro de pesquisa científica dentro do espiritismo cristão, dentro das informações dos espíritos, principalmente aquelas através de Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz. Uma coisa muito boa que nós ficamos sabendo, que não sabíamos,
porque lá no encontro dos amigos de Chico Xavier e sua obra, realizado nesse final de semana em Sinop, Mato Grosso, uma das palestrantes foi grande amiga dela, que é a doutora Márcia Colassante, doutora em homeopatia, e que dirige a Associação Médico Espírita da Baixada Santista. E ela nos deu uma informação que eu não sabia. O próprio Chico Xavier, quando a doutora Marlene estudava medicina sem o conhecer ainda em Uberaba, né? Eu dei até uma informação errada, eu achei que ela tinha sido colega do Dr. Valdo Vieira, mas não. O Valdo Vieira era de uma classe mais à frente do dela, mas foi o Valdo Vieira que foi buscá-la lá na Universidade de Uberaba, a pedido de Chico Xavier, para que ela se apresentasse à Comunhão Espírita Cristã de Uberaba. E a convocou ao trabalho, coisa que ela o fez, né? Aqui nós estamos vendo ela, com o Bacelli e eu, no primeiro encontro nacional dos amigos de Chico Xavier e sua obra, que foi realizado no ano de 2008, na cidade de Uberaba. Esse ano nós completamos o 17º encontro. Então, 17 anos atrás. O tempo voa, né? Infelizmente, ela já retornou ao mundo espiritual. Aqui parece mesmo, pessoalmente. É um casal extraordinário que dirige a Associação Médico Espírita da Serra Gaúcha, em Caxias do Sul. Nós estamos vendo a doutora Samira Turconi com o esposo dela, o Victório Turconi, quando eles nos receberam, a doutora Marlene e eu, lá em Caxias do Sul, para um seminário sobre ciência e espiritualidade e sobre a mediunidade de pré-ciência. Mais tarde, eles fundaram um YouTube, que eu sugiro todos vocês conhecerem, todo mundo que queira se aprofundar um pouco na ciência espírita, precisa conhecer o YouTube deles, que é o YouTube da AME Serra Gaúcha. AME é a abreviatura de Associação Médico Espírita da Serra Gaúcha. Lá vocês vão ver esse seminário que eu e a doutora Marlene fizemos, naturalmente antes dela desencarnar, e lá nós começamos, uma vez por mês, junto com eles, eu, a doutora Samira Turconi e o doutor Victório Turconi, uma reunião mensal para estudo das obras de André Luiz, das revelações de André Luiz, à luz, naturalmente, do que a ciência tem avançado ultimamente. Esse foi o primeiro estudo que eu apresentei, que é o estudo da obra de André Luiz, e o último estudo já é o de número 40. Então, tem 40 meses que nós estamos nos reunindo. Também o nosso YouTube da TV Saber Espiritismo reprisa todos esses estudos lá. Então, quem não achar na AME Serra Gaúcha, certamente vai achar no nosso YouTube TV Saber Espiritismo. Aqui nós vamos ter, por exemplo, o estudo de um livro extraordinário que eu recomendo a todos vocês conhecerem, principalmente os médicos espíritas, que é o Cérebro Triuno. O Cérebro Triuno, nós estudamos lá com o Dr. Décio Andoli Júnior, que é um dos autores, mas não só ele, nós temos 3 autores. A primeira é a doutora Irvênia Prada, que é doutora em veterinária pela Unicamp e que atua na cidade de Botucatu. Ela faz a primeira parte do livro analisando a questão animal, a vida animal, como se desenvolve, né, todo o cérebro animal, desde os primórdios da evolução, né, até a chegada dos animais mais avançados. Então, ela vai estudar, por exemplo, a questão do complexo reptiliano, as emoções reptilianas.
Ela vai estudar também as questões dos reflexos condicionados, né, que estão situados entre o cerebelo e a medula espinhal. É muito interessante, porque ela vai praticamente fazer um roteiro da evolução, não é? da vida, desde os primórdios da vida até a chegada dos primatas, e que todos nós herdamos, né, na nossa evolução, quando chegamos na humanidade, de modo que ela faz o estudo mesmo dessa parte animal, uma vez que ela é doutora em veterinária. O doutor Décio Andoli Júnior já vai estudar a questão das revelações de André Luiz acerca do cérebro humano. Então, praticamente ele vai situar o estudo dele no segundo andar do cérebro. A doutora Irvênia Prada vai estudar o primeiro andar, que consiste em medula espinhal até o cerebelo. O doutor Décio vai se fixar no córtex cerebral, que nós podemos chamar de segundo andar do cérebro, conforme as revelações do espírito de André Luiz por Chico Xavier, no livro No Mundo Maior, publicado em 1947. Isso é muito relevante, gente, porque André Luiz, nessa época, já chama o nosso cérebro humano como um cérebro tripartite, né? Exato. E a ciência terrestre só vai chegar nessa conclusão em 1969, na apresentação de um médico britânico em Londres. Mas, mesmo assim, o seminário que ele fez apresentando a sua tese só virou livro em 1990. Veja bem, quantos anos André Luiz antecipou a ciência, né, a esse respeito. Então, tudo isso o Dr. Décio vai analisar, situando o córtex cerebral, né, que é a nossa vida presente, são as nossas conquistas do hoje, os nossos objetivos mentais hoje, né, a nossa vida de relação e tudo. E, por fim, o doutor em psiquiatria do Rio Grande do Sul, da cidade de Pelotas, doutor Sérgio Lopes, vai analisar o córtex frontal, que é o futuro nosso, é o terceiro andar do nosso cérebro, onde nós estamos ainda engatinhando, que é o local onde a gente situa as nossas aspirações mais profundas, é o local onde a gente situa os nossos ideais, é a parte do cérebro que é motivada quando entramos em meditação profunda ou em oração profunda, é também a parte do cérebro que nós ativamos quando estamos concentrados no estudo, não é? A gente ativa essa parte, mas é uma parte que nós acessamos menos e precisamos acessar mais. E por isso mesmo ele vai desenvolver o trabalho dele dizendo que o grande descortino dessa parte vai ser alcançado quando nós entendermos a proposta de nosso Senhor Jesus Cristo pelo Evangelho e aplicarmos os ensinamentos do Evangelho de Jesus nessas aspirações superiores da alma. Então, recomendo a todos vocês o Cérebro Triuno. É uma edição da Associação Médico Espírita do Brasil, AME Brasil. Vocês conseguem facilmente pela internet. Aqui no lançamento do livro, vamos ver a doutora Marlene Nobre, doutora Irvênia Prada, doutor Sérgio Lopes, e essa aqui é a nossa amiga Márcia Colassante, que esteve conosco lá em Sina, no Mato Grosso. Aqui o outro autor, né, doutor Irvênia, doutor Sérgio Lopes, e o Décio Andoli Júnior, e ele fazendo a análise do livro conosco lá nessa live
da Associação Médico Espírita da Serra Gaúcha, que é a aula de número 10. A doutora Ivênia Prada vai depois, mais tarde, estudar o cérebro como veículo da mente. Também é uma live que eu recomendo a todos. Muito interessante. Talvez que ela seja a pessoa que mais entenda de evolução, não é? Associando o conhecimento dela científico em torno da evolução das espécies e da mente nos animais com o conhecimento de Allan Kardec e da obra de Chico Xavier dentro do espiritismo cristão. Bom, nós vamos ver também aulas muito interessantes como a medicina vibracional, da qual o Dr. Vitório Turponi é especialista, né? Ele, inclusive, dá aula na Universidade Federal de Caxias do Sul sobre o assunto, sobre os avanços da medicina vibracional. Nós entramos nos estudos dos livros Mecanismos da Mediunidade e nos Domínios da Mediunidade. Nós tivemos a ajuda do professor de Física e também mestre de Astrofísica, Dr. Mauro Trojan, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, analisando os conhecimentos da física expostos pelo espírito de André Luiz no livro Mecanismos da Mediunidade. Então, foi uma ajuda muito grande, né? Grande parte do que ele nos ensinou lá, nós trouxemos no passado aqui nas reuniões de terça-feira já, estudando essas questões físicas. Aqui está a cara dele aqui conosco. E nós tivemos também a participação da doutora Samira Turconi, que é doutora em farmacologia, sobre as conexões mentais, tanto no estudo da farmacologia, quanto no estudo das informações que André Luiz, o espírito de André Luiz, fez através do médium Chico Xavier. Aqui nós estudamos a mediunidade, né, os efeitos intelectuais da mediunidade, os mecanismos da mediunidade, e, por último, a última que nós tivemos foi a doutora Samira estudando a mediunidade curativa. O passe, não é? Como se processa o passe do ponto de vista científico dentro da revelação espírita, não é? Que eu recomendo a todos. Essa já está também no YouTube da TV Saber Espiritismo. Nós temos como participante desse grupo o Dr. Paulo Frutuoso, Paulo César Frutuoso. Ele é lá do Centro Espírita Frei Luís, do Rio de Janeiro, onde se tem, até hoje, as maiores manifestações físicas de materialização. O Dr. Paulo é testemunha ocular de fenômenos interessantíssimos. Ele dá testemunho disso, né? Nessa aula lá, Evidências da Imortalidade, ele passa 1h30 nos contando suas experiências. Também tivemos, entre os participantes do grupo, o Dr. Carlos Eduardo Durgante, lá do Rio Grande do Sul, falando sobre o mal de Alzheimer, um olhar biopsicossocial e espiritual. Então, a partir dos estudos dele, ele coordenou a publicação de um livro, que também nós vamos recomendar aqui, para quem quiser se aprofundar nesse assunto, que é o livro Psiquiatria Iluminada. Eles nos convidaram para fazer o prefácio do livro, coisa que fiz com muito gosto, e vários médicos, psicólogos e psiquiatras espíritas, cada um deles fez um capítulo desse livro. Chama-se Psiquiatria Iluminada, as contribuições de André Luiz pela psicografia de Chico Xavier. É muita coisa, né, Admé? Hein? Eu falei para vocês trazerem o caderno e a
caneta Muita para anotar. referência, né? Vai demorar alguns anos. Vai anotando, porque isso tudo nós temos que saber. Dá problema? A lista vai só ampliando. É por isso, gente, que o Espírito da Verdade, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 6, na mensagem dirigida aos espíritas, ele diz assim: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Não tem como, gente. Não tem como. A gente precisa estudar. Se a gente quiser conhecer doutrina espírita, que é o Consolador prometido por Jesus à Terra, nós temos que conhecer também, temos que estudar. Por isso que eu estou fazendo essas indicações todas. Não tem como a gente ficar, porque senão a gente vai virar espírita papa-passe, que vem no centro tomar passe, ou papa-palestra, vem no centro ouvir os outros falar, mas entra no ouvido e sai no outro, né? Não guarda, que é o católico Papa Hoste, é a mesma coisa. E nós precisamos evoluir, nós precisamos ser partícipes dessa doutrina maravilhosa, arregaçando as mangas para trabalhar com Jesus. Nós todos recebemos um chamado de Jesus para trabalhar na obra que é dele, não é nossa, né? De revivescência do Evangelho, segundo ele nos ensinou há 2000 anos, fazendo-nos lembrar tudo isso através dos espíritos superiores, a partir de Allan Kardec e Chico Xavier, a fim de que nós sejamos seres humanos melhores, mais dispostos à fraternidade legítima e pura, mais compromissados com o ideal da vida superior. Caso contrário, a gente estacionará, né? No comodismo, da boa poltrona, do jogo de futebol, da novela ou da Netflix, ou que seja, mas isso não evolui ninguém, conquanto seja muito bom para divertir as nossas mentes quando estamos cansados, né? Mas isso não é vida. A vida é muito mais do que aparenta proximamente aos nossos olhos e sentidos. Eu acho que diminui um pouco o sofrimento, pensar nesse volume tão grande de literatura que a gente tem que passar, né? Quando a gente tira da cabeça, tem que ler. Não, você não tem que ler. Isso é prazer. Não é possível pegar para fazer uma leitura. Não, você vai ler um pouco e vai te fazer acionar um outro. Você vai estudar. Exatamente. E aí, quando você pega para o estudo, você começa naturalmente comprando mais outro, mas Exatamente. E nós A proposta é essa. Nós estávamos comentando aqui, dá uma sensação boa saber que o conteúdo não vai acabar. Isso. Isso é maravilhoso. Saber que vai ter mais é maravilhoso. Né? Vai ter mais, Vamos supor que nós todos aqui tenhamos mais de 100 anos de vida. Olha que beleza. Mas quanta coisa, né? Igual a Dona Isabel. A Isabel não está desencarnando com 100 anos de vida. Ela teve oportunidade de estudo, né? Foi uma das grandes estudiosas do espiritismo na cidade de Juiz de Fora. Uma mulher extraordinária, né? Então vamos seguir o exemplo dela e não vamos desanimar. É isso mesmo. Bom, agora vamos entrar em outro campo de estudo também, com vários livros, que é essa pessoa extraordinária. Eu não tive a oportunidade de conhecê-lo, mas conheci muito a esposa dele, Dona Suzuko. É o Dr. Hernani Guimarães Andrade, o grande pesquisador do espiritismo no aspecto científico. Ele foi além da doutora Marlene Nobre, que está aqui com ele, ao lado dele. Claro, a doutora Marlene Nobre era médica, então, naturalmente, que ela puxou mais o estudo pelo campo da medicina, né? Pelo campo das revelações que André Luiz escreveu através do Chico, por exemplo, sobre a glândula pineal, no livro No Mundo Maior, em 1947, quando toda a ciência médica dizia que a glândula pineal não tinha grandes funções no organismo, a não ser despertar a puberdade
e que morreria depois da puberdade, né? Diminuiria sua importância. André Luiz já dizia o contrário em 1947, através de Chico Xavier, dizendo que era a principal glândula do corpo que fazia a coordenação de todas as demais glândulas. E isso a ciência já comprovou, não é? Que tem esse papel. Atualmente, ela está sendo considerada, em pesquisas bastante avançadas, como mesmo o contato do ser com outros seres através do pensamento, né? Então, é a glândula da mediunidade também, né? Ela que faz essa função. André Luiz dedica a ela um capítulo inteiro do livro No Mundo Maior. Mas vamos voltar agora à física. Quem foi Dr. Hernani Guimarães Andrade? Aqui tem esse livro, Diálogos com Hernani Guimarães Andrade. Ele fundou em São Paulo o Instituto de Psicobiofísica do Brasil. Foi um grande pesquisador da mente, da força da mente. Ele aprofundou, fez pesquisas profundas acerca da força da mente, do pensamento. Aqui vemos-lo com Chico Xavier na casa dele, em São Paulo. Aqui vamos ver um dos primeiros livros, A Matéria Psi. É uma das primeiras personalidades a identificar a força do pensamento como uma força material, né? Quase que ao mesmo tempo em que Chico Xavier psicografava esse assunto pelo espírito de André Luiz, ele já pesquisava isso em São Paulo. E deu o primeiro livro dele, essa é a primeira capa, né? A Matéria Psi. A capa atual é essa, Matéria Psi. Ele escreveu também esse livro, Psiquântico, uma extensão dos conceitos quânticos e atômicos à ideia do espírito. Extraordinário, está publicado pela editora Didier de Votuporanga. Super subtítulo. Psiquântico. Psiquântico. Que aí ele entra na questão da física quântica, não é? Da mecânica quântica do universo. Aqui vemos-lo com Chico Xavier, a esposa Suzuko, que era um doce de coco, adorava conversar com ela. Recentemente ela retornou à vida espiritual. Uma grande senhora, pesquisadora também, deu mão forte ao marido, né? Estava com o marido nessas pesquisas sobre o pensamento, sobre a força da mente. Um dos livros dele também, que envolve a biologia transcendental, chama-se Morte, Renascimento, Evolução. Uma biologia transcendental. Que aí ele já entra no aspecto da interação da força mental com as células. Tem tudo a ver, gente, com o que a gente vai, talvez, começar no estudo da semana que vem, que é a epigenética. Não é? Não sei como é que está a hora. Ainda tem tempo. Tem tempo. Então dá. Aqui uma outra capa, Morte, Renascimento e Evolução, uma biologia transcendental, dessa feita, editada pela editora Pensamento. Quem quiser pode ir procurar no catálogo da Pensamento. Agora, outro livro importantíssimo, Espírito, Perispírito e Alma, ensaio sobre o modelo organizador biológico. O Dr. Hernani Guimarães Andrade vai ser a primeira personalidade terrena a compreender a obra de André Luiz e a propor que o perispírito, ou seja, o corpo espiritual, é o modelo organizador biológico do nosso corpo físico. Por ser pré-existente à nossa vida terrestre, é ele quem vai imprimir na concepção da célula
da primeira célula, né, originária da concepção, entre o óvulo de nossa mãe e o espermatozoide de nosso pai, quando começa a primeira divisão ali das células, é o perispírito quem vai imprimir o modelo organizador biológico do novo corpo que vai nascer. Aquela recapitulação de 9 meses, em que nós recapitulamos desde a vida unicelular até 9 meses depois, o corpinho do feto humano que está nascendo. E nesse processo de 9 meses, na realidade, a gente recapitula toda a evolução animal. Tanto é que o feto, durante os primeiros dias e primeiras semanas, difere pouco dos fetos animais. Né? Só, por exemplo, a gestação de um cão dura 60 dias, 2 meses. A gestação humana dura 9 meses. Por quê? Porque nós somos espíritos mais complexos. Né? Justamente por isso, é preciso um tempo maior para a formação de um corpo mais complexo, que é o corpo humano. E ele, aqui nesse livro, ele vai fazer esse ensaio científico sobre esse assunto. Também é da editora Didier de Votuporanga. Ele diz assim: o presente trabalho dá prosseguimento ao outro, já publicado por essa mesma editora, sob o título Morte, Renascimento e Evolução, uma biologia transcendental, enfeixando ambos de forma explícita e detalhada o grande acervo de informações que estava faltando aos interessados no estudo dos fatos experimentais que têm evidenciado o espírito, a existência do espírito. O espírito, perispírito. Não, é sempre de cima para baixo, né? É sempre assim. O espírito, ele é inicialmente criado simples e ignorante, ou seja, ele é o início. Lá na própria obra de Kardec fala na questão a definição do átomo ao... Não, 540. Questão número 540 do Livro dos Espíritos, do átomo ao arcanjo. Quer dizer, a evolução começa no átomo. Então, o espírito começa no átomo. É claro que não é um espírito humano, né, gente? O espírito é o princípio inteligente da criação. Quando Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores o que é espírito, eles respondem: espírito é o princípio inteligente da criação. Então, onde há inteligência, há espírito. Né? Agora, o grau dessa inteligência vai variar de acordo com a evolução. E a evolução vai variar de acordo com o tempo da criação. Nosso Senhor Jesus Cristo é um espírito também. Foi criado por Deus. Só que ele é um espírito muito mais velho do que nós. Ele é o governador da Terra. É um espírito que nós classificamos como angélico, que é a nossa próxima etapa. Um dia nós todos vamos chegar lá. Não é? Pode demorar, mas vamos. Essa é a proposta dele. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele já deu o recado. Esse é o roteiro. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O que quer dizer com isso? Ninguém vai chegar a Deus se não fizer o que eu já fiz. O caminho. Não é? Então, essa é a proposta. Um dia nós chegaremos lá. Nós somos seres humanos. Certa feita eu falei com o Chico: Chico, nossa, que preguiça, nós somos tão atrasados, estamos tanto no início, né, dessa jornada. Ele falou comigo: não, meu nego, nós não estamos no início da jornada. Nós estamos a meio caminho, graças a Deus. Ora,
Claro que ele está muito na frente da gente, né? Mas ele quis dar uma notícia aí que nós, seres humanos, estamos a meio caminho. Se a gente olhar para os nossos animais domésticos, a gente vai ver que eles estão mais atrasados do que nós, embora sejam criaturinhas amorosas, deliciosas, né? Mas eles não têm nosso alcance intelectual, a nossa inteligência. Mas tem inteligência, não tem? Alguém duvida que o seu cãozinho tem inteligência, que o seu gato tem inteligência, que o seu papagaio tem inteligência? Gente, eu sou testemunha que o Chico conversava com o papagaio dele, o papagaio respondia. Ele me trouxe no braço lá em Pedro Leopoldo para mostrar. E o papagaio do Chico só conversava com ele. Se recusava a conversar com qualquer outra pessoa. Se eu fosse papagaio, eu também faria o mesmo. Não queria mais ninguém, é só Chico Xavier. Então, o vírus é praticamente unicelular ali. Mas ele não tem estratégia de ataque? Quando entra no corpo? Uma bactéria não tem estratégia de ataque? A estratégia de ataque não é em favor da própria vida, da replicação da sua própria vida, dos seus descendentes e tudo? Isso é inteligência, mas não é inteligência humana. Percebe? Então, hein? Esse livro? Bom, não, eu acredito que deva ser da década de 90. 90. Deve ser da década de 90. Ou um pouco além. Foi um pouco antes do Dr. Hernani desencarnar. A Didier. Didier. Não, eu acho que até depois dos anos 2000. Pode ser até depois dos anos 2000. A Suzuko desencarnou tem 2 anos, eu acho. A esposa dele. Aqui ele diz, o autor esboça nesse livro seu modelo do espírito, que é o MOB, modelo organizador biológico, como um integrante dele, respondendo pelos registros experimentais obtidos e conquistados desde o aparecimento dos primeiros seres vivos em nosso planeta. Lembrando, gente, o Dr. Hernani fazia experimentos científicos, tá? Muito, muito conceituados. Aqui estamos vendo o Dr. Hernani mostrando a Chico Xavier alguns dos seus experimentos. Ele também vai elaborar essa teoria, que é muito interessante, a teoria corpuscular do espírito. E ele se baseia, esse livro, numa afirmativa de André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, quando fala do fluido cósmico universal como hausto divino do Criador, Exato. né? Espalhando a criação pela força corpuscular do seu divino pensamento, né? A partir daí ele vai elaborar a teoria corpuscular do espírito. Aqui vemos a família, a filha também, pesquisadora, né? A doutora Ciomara de Andrade, com Chico Xavier, a Suzuko e o marido, lá em São Paulo. Vejam que eles viviam no meio de livros. A sala de visita deles. Pesquisador é diferente, né? Olha só a sala de visita deles. Outro livro do Dr. Hernani Guimarães Andrade, Novos Rumos à Experimentação Espirítica. Por quê? Porque ele foi um pesquisador muito grande também da mediunidade, da comunicação dos espíritos. Muito importante. E aqui, gente, no início da década de 70, nós tivemos... Quem se lembra quem que é esse aqui? Um grande pesquisador indiano, Dr. Narendra Barnardji. Ele com a esposa, visitando o casal, né, Dr. Hernani e Suzuko, em São Paulo, no Instituto de Psicobiofísica do Brasil. Legal. O Dr. Barnardji vai propor, inclusive, ao Dr. Hernani, ele que fez aquele livro, Dr. Barnardji,
Semana que vem eu trago a conversa, porque depois ele veio uma primeira vez, em 1971, não conseguiu estar com Chico Xavier, ele esteve apenas com um casal, lá na Dr. Hernani e Suzuko. Depois ele retornou no ano seguinte para conhecer Chico Xavier. Saiu da Índia para o Brasil para conhecer Chico Xavier. Mas eu vou contar isso semana que vem, porque o nosso horário está se encerrando. Importantíssimo, nós temos gravada essa reunião, né? Um áudio gravado, importantíssimo, que Chico faz revelações, até não se segura e abre seu coração, né? Fica entusiasmado, abre seu coração, mas o Dr. Barnard, com a inteligência dele, pega o Chico pelo pé e vai... Eu não vou contar agora. Vou deixar na curiosidade, né? Que é espetacular. Hoje eu trouxe somente isso. Por causa desse contato, ele, o Dr. Barnard, em Nova York, lança o livro com pesquisas científicas apuradas, comprovando a reencarnação de 1000 pessoas no mundo inteiro, a maioria delas na Índia, relatos assim de crianças de 3, 4 anos de idade que se recordavam integralmente das vidas passadas, identificando quem era o marido ou quem era a mulher, quem são os filhos, como que ela havia morrido, né? E ele vai atrás pesquisar as informações das crianças, na Índia, na China, nos Estados Unidos, na Inglaterra, e ele reúne 1000 casos de reencarnação. Pois não? Existe. Chama? Vida Pretérita e Futuro, documentário do Dr. Barnard. E aí, o que ele faz? Ele pede ao Dr. Hernani que faça o mesmo no Brasil. E ele lança Reencarnação no Brasil. Legal. O livro pesquisando casos legítimos de reencarnação, comprovadamente, né? Crianças que se lembram, 2, 3, 4, 5 anos de idade, que se lembram de vidas passadas, eles vai atrás nas localidades indicadas pelas crianças e comprova as informações. Então, ele ajuda... Hein? Ah, não pode. Abafa o caso da internet. Senão nós não vamos perder a graça semana que vem. Bom, aqui o casal, já bem idoso. Que maravilha, né? Dona Suzuko. Eu me correspondia muito com ela no e-mail. Ela era rápida na resposta. Qualquer pergunta que você fazia para ela, ela era rápida na resposta. Não demorava, não. E aqui o casal com o Carlos Marcelli, lá em São Paulo, na casa deles. E aqui, depois da desencarnação do Dr. Hernani, ela participou da fundação desse espaço em São Paulo, que se chama Espaço Hernani Guimarães Andrade e Suzuko Hashizumi, que é o nome dela, né? Ela, naturalmente, descendente de japoneses que migraram para São Paulo. Então, nós vamos parando por aí. Semana que vem, eu trago as informações, além do que eu prometi, do Dr. Barnard, nós vamos entrar nesse médico cardiologista extraordinário, que é o Dr. Nubor Fakuri, de Campinas, que está dirigindo o Hospital do Coração há mais de 60 anos, sem férias, em São Paulo, e que foi um grande amigo de Chico Xavier, escreveu vários livros também, eu vou trazer esses livros, e nós vamos entrar também no trabalho extraordinário do nosso amigo, doutor, lá de Goiânia, doutor Disseu Abdala, com o hospital que ele fez fitoterápico, não é? E com fórmulas espirituais interessantíssimas, que inclui remédios para os olhos, como o colírio Chico Xavier, né? Maria João de Deus. Maria João de Deus.
e a pomada Bezerra a pomada Eurípides Barçanufo. E vários xaropes. Né? Vários e vários xaropes. Mas isso fica para semana que vem. Alguma pergunta, alguma dúvida? Todas as perguntas do mundo. Leiam os livros, tá bom? Eu também não sei tudo. De quem? E hoje nós vamos fazer a oração e bater um parabéns para a Lúcia Helena, que é aniversário dela hoje. Tá bem? Nós vamos pedir, então, a Maria Cecília que faça a prece em nome de todos nós e depois vamos abraçar a nossa querida Lúcia Helena. Senhor Jesus, agradecemos, ó Pai, por mais essa noite. Agradecemos pela possibilidade de podermos aprender cada vez mais e evoluirmos como seres espirituais de luz que somos. Agradecemos a todos os mentores e guias espirituais de luz que estiveram conosco aqui nessa noite. Agradecemos pela oportunidade de poder confraternizar com os nossos irmãos encarnados e desencarnados que estiveram aqui conosco. Agradecemos a vida de todos os participantes que estão aqui, aqueles que vêm toda semana, aqueles que estão vindo pela primeira vez. Agradecemos pela vida da nossa irmã Lúcia Helena, que hoje faz aniversário. Agradecemos a todos, Senhor, que estamos aqui hoje reunidos em vosso santo nome. Maria Santíssima, abençoe a nossa vida e cubra com seu manto protetor as nossas vidas, as nossas famílias, as nossas casas. Só existe um Deus, Ele é nosso Senhor, com seu Filho Jesus Cristo, Espírito de amor. Tudo nesse lugar será purificado pelo sangue de Jesus que na cruz foi derramado. Senhor Jesus, abençoai-nos hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Assim seja. Então, Cecília, puxa o parabéns. Vamos lá. Para.